Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 105.850 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que segue no seu range, na faixa de topo de mercado, acumulando e preparando o que pode ser sim a próxima pernada de alta. Pernada que vai puxar as altcoins. Será? Eu quero te mostrar neste vídeo dois gráficos de altcoins que podem colocar um sorriso no seu rosto. Você que tem altcoins no seu portfólio. É por isso que eu peço a você fique até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Principalmente ativos que estão naquele padrão de fundo arredondado. Amanhã a gente vai falar dos ativos em round bottom. Se você tá de olho em algum ativo que tem esse padrão, comenta aí, vamos discutir, vamos avaliar, vamos entender se é um bom momento, se não é um bom momento para estes ativos. Vamos, obviamente, apresentar o que é este round bottom amanhã. Mas, se você já assistiu meus últimos vídeos e está identificando um padrão de fundo arredondado, deixa aí nos comentários para que a gente avalie de forma completa para você. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Bom, vamos falar do Bitcoin. Tivemos ontem um fechamento positivo. Vamos colocar no gráfico diário. A gente teve um fechamento positivo. O mercado teve um movimento de alta leve e a gente colocou novamente um movimento de rejeição e leve alta no dia de hoje. Como você pode verificar aqui no gráfico de 12 horas, a gente está vendo uma acumulação e o 4 horas está tentando sim fazer um pivô de alta. Pivô de alta é topo, fundo ascendente, rompe o topo anterior. A gente não teve continuidade. Tivemos topo, fundo ascendente, topo rompido e agora a gente está testando essa área, o que pode levar a uma aceleração e, posteriormente, apresentar para nossos gráficos um pivô no gráfico diário, que aí sim poderá nos levar ao rompimento dos topos anteriores e pode levar a uma aceleração ainda maior, levando o mercado com base Bitcoin a novas máximas. Então a gente está sim numa acumulação importante, no entanto a gente precisa do rompimento pelo menos da faixa de 109 mil dólares e posteriormente 112 mil dólares. As faixas de correção pullback seguem as mesmas apresentadas no dia de ontem. Sim, estamos com os dois cenários diante dos nossos olhos. A gente pode subir e a gente pode cair. Eu venho falando sempre a mesma coisa porque é importante que você tenha isso em mente. No curtíssimo prazo, a gente pode subir e a gente pode cair. E quando você se prepara para esses dois cenários de curtíssimo prazo, você não toma decisões emocionais, você tomará decisões analíticas. Você vai se preparar antes, você vai agir antes, principalmente se você tem cenários que podem trazer correções. Nos últimos dias eu fiz compras e essas compras já tinham sido preparadas há algumas semanas. Então eu agi de forma analítica em um movimento em que muitos estavam considerando perigoso, movimento de medo. É esta a diferença de quem investe e de quem não investe. E sim, torce. E sim, toma decisões emocionais. Faz uma grande diferença. Se você pensar, quando você toma decisões emocionais, isso acaba dando certo ou errado? Brigas, discussões, qualquer coisa que você faz de forma emocional não é pensada, não é avaliada, é algo rápido e naturalmente é algo feito sem o devido preparo. No mercado, tudo que é feito sem o devido preparo
nos coloca em risco elevado de perder dinheiro. E é isso que a gente faz questão de alertar diariamente. Faça tudo com muita tranquilidade e tenha planos, tenha um planejamento prévio, tenha uma estruturação nos seus investimentos e na sua tomada de decisão. No final das contas, o maior inimigo que nós temos no mercado somos nós mesmos. Então a gente tem que sim ter uma metodologia para tirar a emoção. E é isso que a gente faz nos nossos grupos Premium e Desafio. 2 grupos fechados em que eu entrego as minhas metodologias de investimento, metodologias para realizar lucro, estratégias tanto de investimento quanto de trade, planos de investimento. Todo mundo tem acesso ao meu portfólio, às minhas operações, tem acesso a um suporte 1-1 comigo e a diversas aulas que dão base. Se você quiser mais informações, clica no primeiro link da descrição, vai abrir um chat para você, um chat diretamente com o nosso time, basta você enviar um oi e nosso time te enviará todas as informações para você participar. O que a gente entrega, de fato? Estruturação. Se você está aí trabalhando, não tem tempo de olhar o mercado, não tem tempo sequer de estudar se o mercado vai subir ou vai descer, quais são os cenários, o que pode ter uma base, o que pode sustentar o Bitcoin em um movimento, já que o Bitcoin é tão importante, se ele se sustentar, as altcoins se sustentam? Sim, não? Se você está procurando, de fato, base e até um caminho para te auxiliar semanalmente, obviamente diariamente a gente faz os acompanhamentos, mas semanalmente, mensalmente, estruturação, ter base mesmo, é para você. Então, considere clicar no primeiro link e entender um pouquinho mais que a gente entrega. Mas é isso, é só para quem de fato está interessado neste tipo de conteúdo e de organização. Maravilha? Então, se a gente tem o Bitcoin em aberto, sobe e desce, no curtíssimo prazo, o macro não muda. O macro segue ultra bullish, a gente está muito correlacionado com o M2 Global. Eu mostrei justamente este desenho ontem no grupo geral, também é um grupo importante para você participar, porque a gente traz muitos insights, a gente traz muitos estudos, análises, avaliações, atualizações. Segundo o link da descrição desse vídeo, confira. Eu falei sobre o movimento em relação ao M2 Global, não temos nenhum indício, nem nada do gênero para o Bitcoin em uma desaceleração. No macro, com base gráfica, com base em indicadores, com base em liquidez, a gente tem um cenário macro muito bacana. No entanto, e as altcoins? Tem muita gente preocupada com as altcoins, tem muita gente descrente das altcoins, tem muita gente odiando as altcoins. E eu gosto de lembrar, o mercado ele é contraintuitivo, então já chamo a atenção para todo mundo que está com um ódio absurdo para com as altcoins. E lembre-se o que aconteceu com o Ethereum. Quando todo mundo estava falando que o Ethereum ia morrer, o Ethereum teve uma valorização de 40%. Ah, Lô, mas ele caiu 60%. Realmente caiu. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do nosso mercado, caiu bastante. Preocupante. Ou não, porque a gente teve uma movimentação e quem pôde aproveitar valores mais baixos e, obviamente, teve uma confiança no projeto. Não basta você olhar algo que está barato e sair comprando, mas teve uma confiança no projeto, teve um benefício nesses últimos 6 semanas, nessas últimas 6, 7 semanas. Por que a gente viu uma aceleração tão agressiva? A gente viu o dinheiro fluir do Bitcoin para o Ethereum e um dinheiro novo também entrar no Ethereum. Ethereum estava morto, não é verdade? Essa era a fala no começo de abril. Já era, acabou o Ethereum, todo mundo odiava Ethereum. E ele foi o Most Hated Rally. O que isso quer dizer? Foi o rally mais odiado. Então, ser contraintuitivo é extremamente interessante. Luan, você comprou Ethereum então? Não, eu não comprei Ethereum. Eu, Luan, não gosto de Ethereum. Não da forma que eu gosto de Bitcoin ou de outras altcoins. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Você não deve considerar isso nos seus investimentos.
Inclusive, muitas pessoas têm e devem ter Ethereum em seus portfólios. Mas eu tenho uma visão específica. No entanto, eu entendo que o Ethereum é extremamente importante como balizador das altcoins. E aí a gente volta novamente para o assunto das altcoins. Ontem eu falei sobre altcoins, a gente discutiu alguns pontos e muita gente demonstrou uma raiva absoluta para com as altcoins. E eu entendo que investir em altcoins tem sido desafiador, mas este movimento das altcoins não é tão diferente do que a gente viu no passado. No passado, principalmente no último ciclo, ninguém sequer acreditava que a gente poderia sair vivo, porque a gente teve uma queda absurda do mercado no meio de uma pandemia. E obviamente, a gente não imaginava que sairia vivo e com dinheiro. E foi justamente o que acabou acontecendo. Para quem buscou entender e buscou investir naquele momento contraintuitivo. É o que a gente passou nesses últimos meses e é o que a gente está vendo ainda hoje, um desinteresse absurdo. Então, em linhas gerais, a gente tem muitos bons projetos em valores muito interessantes. E quando eu falo que a out-season é iminente na manutenção de um bull market, muita gente fica com uma interrogação na cabeça. E é por isso que eu convido você, tô cheio de convites, hein? Eu convido você a assistir aos 3 vídeos que tem aqui na descrição desse vídeo. Out-Season 00, Out-Season 01 e Out-Season 02. Nesses 3 vídeos bem densos, eu falo muito da minha visão em relação a altcoins e a out-season. E eu convido você a assistir esses 3, caso você queira realmente entender qual que é a minha visão e por que que eu, obviamente, invisto uma parcela do meu portfólio em altcoins. Então, para que a gente não fique falando sempre a mesma coisa, eu peço que você que estiver interessado assista esses 3 vídeos. São vídeos densos, mas pode abrir a sua mente em relação ao movimento das altcoins, ao fato de sermos contraintuitivos, ao melhor momento de investir, momento de sair e porque eu enxergo que a out-season é iminente. Então, sim, aqui a gente tem um conteúdo que eu gosto de apresentar de uma certa forma e gosto de fazer você pensar, ou pelo menos você analisar aquilo que está sendo avaliado de forma profunda. Eu sei que muita gente tem um tempo corrido, mas este mercado, ou você investe o seu tempo para aprender, para evoluir, e sim, com o conhecimento você é capaz de tomar decisões, ou essas decisões serão tomadas por você e serão tomadas a seu desfavor, ou seja, você vai tomar decisões naturalmente emocionais, vendendo fundo e comprando topos. Mas eu não quero perder o fio da meada, já que eu falo bastante, eu quero te mostrar os gráficos em relação ao Bitcoin e em relação às altcoins, principalmente em relação às altcoins. A gente mostra muito o Total 3. O que é o Total 3? Total 3 é o market cap total, excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Então aqui a gente tem Solana, XRP, AVAX, a gente tem BNB, a gente tem os top ativos e outros N ativos somados para que a gente tenha aqui o market cap, a capitalização total de mercado para as altcoins, excluindo o Bitcoin e Ethereum. Este é um gráfico que está muito mais saudável e quem tem os top ativos está vendo uma sustentação e até uma movimentação que se equipara muito com o Total 3. Esta é a grande verdade. E o Total 3 é um balizador muito interessante porque ele nos entrega que a gente está em tendência de alta e a gente ainda não renovou as máximas. E existem vários padrões que podem ser rompidos e podem nos levar a faixas ainda mais elevadas. A gente tem um round bottom, a gente tem um padrão que pode ser considerado um padrão de xícara
E todos esses rompimentos nos levam a um total 3 com projeção. É certeza que ele vai alcançar lá? Claro que não. A gente está fazendo estudo. E aqui a gente trabalha com probabilidades, certo? Não estou aqui te trazendo qualquer indicação de compra ou venda. Este é um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas, aqui nós vemos diversas projeções para o Total 3. E ainda assim, muita gente segue desanimada. Eu entendo muitas das vezes essa desanimação, porque esse desânimo, não vamos matar o português. Eu entendo esse desânimo porque muitos investiram em ativos menores. E aí quando a gente olha para, não o Total 3, a gente olha para o Others, que é a capitalização total de mercado, excluindo o top 10, a gente não vê um ímpeto tão interessante. Não da mesma forma. Por quê? Porque o dinheiro ainda ele está circulando entre o Bitcoin e o Ethereum. E sim, a gente está vendo o dinheiro fluir para ativos grandes, ativos que têm uma estrutura, têm uma robustez, são ativos maiores, mais estruturados. E aqueles ativos mid caps, ativos de 500 milhões para baixo de market cap, eles ainda não estão tendo uma valorização tão absurda, salvo algumas exceções. Isso é normal? Sim, isto é normal. Por quê? Porque o dinheiro vai circulando. Então a gente vê o Bitcoin explodindo, posteriormente a gente vê o dinheiro indo para Ethereum e o dinheiro vai que nem uma cascata, caindo de Ethereum para Solana, para XRP, para BNB, para Avax, vai caindo e aí chega a Pendle, Render, Link, ele vai caindo e aí ele chega nos AXBT, nos qualquer ativo de mid cap, micro cap e ultra gemas. A gente ainda não chegou nesta fase de cascata. A gente ainda nem começou a out season. É por isso que muitos que têm ativos menores acabam encarando o mercado atual com um desânimo absurdo. E sim, isto é normal por conta disso. A gente não está vendo o fluxo de dinheiro ainda partir de forma agressiva para as altcoins e muito menos para aqueles ativos que são menores. Mas existe um gráfico que você deve acompanhar e neste momento pode ficar um pouco mais atento se você está investindo em ativos menores, que é o Others versus Bitcoin. Se o Others é o market cap total, excluindo o top 10, ou seja, a gente vê o market cap, a capitalização total de mercado daqueles que são ativos menores, aqui nós temos um gráfico que compara o Others versus o Bitcoin. E quando este gráfico tem uma queda, isso quer dizer que os ativos menores eles estão perdendo valor em relação ao Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin está valorizando muito mais. E a gente tem visto que ao longo desses últimos anos, o Bitcoin tem valorizado muito mais. Qual é o período em que estes ativos menores valorizam muito mais do que o Bitcoin? Na out season. Isso é óbvio. É na out season que a gente presencia este tipo de movimento aqui, em que o Others tem grandes valorizações em relação ao Bitcoin. Olha só. É neste cenário que a out-season mais agressiva acontece e é neste período que este tipo de ativo menor tem as suas grandes valorizações. Se você assistir a aula de out-season, as 3 aulas aqui embaixo, você vai ter um complemento justamente do que eu estou te apresentando. Porque a out-season acontece quando o Bitcoin começa a desacelerar depois de ter alcançado um topo e o dinheiro começa a fluir para as altcoins, com a queda na dominância. A gente teve períodos de queda na dominância, mas no macro a dominância segue subindo.
E este indicador segue caindo. A gente começa a olhar que este indicador está tendo um rompimento leve desta linha de tendência de baixa. E eu lembro a você o que aconteceu em novembro até dezembro. Alta agressiva nas altcoins, alta agressiva nos grandes ativos e principalmente uma alta valorização nos ativos menores. Por quê? Porque bastou um mês de alta, um mês e algum tempo, né? Um mês e meio praticamente de alta para depois a gente ter quedas em novembro e dezembro para que a gente visse um impacto extremamente positivo na carteira de altcoins de todo mundo. E a gente está de olho justamente neste movimento aqui de cunha descendente com uma pernadinha de alta e um rompimento desta linha de tendência de baixa. Sim, a gente tem um padrão de rompimento que teria que ser desta forma. É o que normalmente acontece em um padrão de cunha descendente. Mas a gente está no gráfico mensal, então a gente tem tempo ainda para que isso aqui se confirme. No entanto, a gente já está printando aqui nesse comecinho de mês um movimento que nos mostra que, peraí, as altcoins menores, elas estão tendo uma valorização um pouco maior, um pouco acima do Bitcoin. Se essa estrutura realmente for quebrada, a gente vai atingir este ponto. E se a gente quebrar esta estrutura, este padrão de cunha descendente, que é um padrão que normalmente rompe para cima, veremos uma aceleração. Então veja que a gente está em uma fase inicial de recuperação dos ativos pequenos em relação ao Bitcoin. Foi o que aconteceu aqui no rompimento desta cunha, foi o que aconteceu aqui no rompimento desta cunha e teste com uma aceleração final, e é o que pode acontecer aqui. Este é um cenário que casa com o cenário da out-season, porque eles acontecem em conjunto. Mas eu fiz questão de trazer este desenho hoje, porque tem muita gente com um desânimo absurdo em relação aos ativos menores. E esta lentidão nos ativos menores se justifica por conta do movimento ainda de fluxo financeiro não ter chegado justamente a estes ativos. O que é necessário para que isso aconteça? O Bitcoin, obviamente, renovar máximas, a gente acelerar, acumular em outras faixas, o dinheiro começar a circular para Ethereum e outros ativos, dominância cair e, quiçá, a gente ter o início da out-season. Com este padrão gráfico, sim, acelerando e respeitando o rompimento padrão que este tipo de cunha descendente nos traz. É importante que você entenda que este, mais uma vez, é um cenário que a gente está desenhando. É a maior probabilidade? Do ponto de vista gráfico, sim. Mas é por isso que eu estou diariamente aqui, para reiterar e trazer até maiores informações em relação às estruturas gráficas macro. Foi justamente avaliando o macro que eu fiz muitas compras aqui. Foi neste cenário, quando muitos falavam de bear market, que a gente foi extremamente enfático em manter a visão bull market, bullish para o macro. O macro leva tempo. O que eu estou te apresentando aqui não vai acontecer do dia para a noite. Mas, se você entender o macro, entender os movimentos do micro e como você tem que manter o seu equilíbrio entre exposição e caixa, e quando que você tem que realizar, quando você tem que considerar compras, você sim poderá aproveitar este cenário em potencial para as altcoins maiores neste movimento e menores neste potencial movimento. Então avalie com muito cuidado e leve em consideração esse estudo, trazendo para a sua realidade. Avalia, analisa, considera, pondera, e aí sim você toma uma decisão de investimento inteligente, com base. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like.
Ajuda muito o canal a crescer e mostra que você realmente está gostando do conteúdo. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.